finalizando a matéria de matemática. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Já temos prova sexta-feira, né? Vou encerrar o conteúdo de física, estávamos falando dos defeitos da visão, né? E para encerrar com grande qualidade, eu vou fazer uma coisa que eu não sei se a apostila chegou a fazer. Eu não sei se a apostila chegou a mostrar como é que se cura miopia e hipermetropia. Ah, mas isso tu já fez, professor? Não. Na verdade, eu só te... Ah, ela mostra, eu vou fazer também. Na verdade, eu te mostrei que a miopia é o globo ocular alongado, dificuldade de ver de longe, e por isso vou usar uma lente divergente para afastar os raios de luz um pouquinho e eles se encontrarem bem na retina, certo? Só que eu não te disse como é que se detecta a miopia do cara e como é que se calcula a divergência ou o foco da lente que vai curar o sujeito. Esse é o que eu queria fazer hoje. Mas não foi aquela equação que tu falou, tipo, sabia? Tinha que ser, não sei o que, sobre 0,02 e assim, centímetros. Não é só aquilo não, na verdade deixa eu até colocar nosso formulário até agora aqui. A igual a I sobre O, igual a menos P' sobre P, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tem aquela outra também, 1 sobre F, que é a equação dos consultores de lentes, N da lente sobre N do meio, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. No final da aula a gente viu a noção de divergência, né? Que é 1 sobre F, certo? Esse é o nosso formulário até aqui. A divergência seria o grau, então, da pessoa que... A divergência é o grau, mas eu ainda não te mostrei como é que se descobre a distância focal para calcular essa divergência, né? Sim. Certo? Eu preciso te mostrar como é que a gente calcula essa distância focal para curar o sujeito. Vamos começar com a miopia, que é o caso mais fácil de medir e de curar. Como eu te falei, o míope tem dificuldade de ver de longe, porque o globo ocular dele é alongado em relação ao globo ocular emétrope, sadio. Quer dizer que quando ele está olhando um objeto muito distante, que poderia ser um infinito, né, para uma pessoa saudável, a imagem acaba se formando onde estaria a retina do olho emétrope, mas a retina do cara está atrás. Ou seja, eu vou ter que colocar uma lente divergente de bordos grossos aqui na frente desse olho, para que a imagem se forme no lugar correto, certo? Nós sabemos que a pessoa saudável tem um ponto remoto igual ao infinito, né? Então, para o olho emétrope, ou seja, saudável, ponto remoto. Quanto é que é mesmo? Infinito. E alguém lembra quanto é que é o ponto próximo? É considerado 25 centímetros. Tem oftalmo que usa 20. Se o cara é um cara que vai trabalhar com uma coisa muito próxima do rosto, todo dia que trabalha soldando ou consertando o relógio, ele pode já fabricar um óculos para aquela situação. E aí ele pode usar um ponto próximo ainda menor do que 25 ou 20. Por que quando fica sem óculos, tipo, ajuda a ver melhor que ficar apertando os olhos? É porque o apertar os olhos, na verdade, é os teus músculos ciliares lá dentro se contraindo mais. Certo? Quando tu aperta os olhos, tu não está só mexendo na parte de fora, está mexendo dentro do olho. Lembra daquele musculozinho lá? Então, ao apertar os olhos, tu está tentando curvar mais o teu cristalino ou esticar, dependendo se tu está olhando para longe ou para perto. Ao apertar os olhos e olhar para perto, está tentando dobrar o teu cristalino. Ao apertar os olhos olhando para longe, é um apertar diferente. Tu vai perceber que se tu aperta é diferente o olho. Na verdade, está querendo esticar o teu cristalino. Olha que legal. Então, está mexendo numa musculatura interna do olho. Por isso que fazer aquelas coisas da enfermeira maluca lá, o cara melhora a qualidade visual do sujeito. O cara que só enxergava 30% de um olho começa a chegar a 70%. Depois de deixar os músculos bombados e aí tu consegue melhorar a curvatura do teu cristalino. Certo? Boa pergunta. Pessoal, então olha só o que acontece. O míope, ele chega lá no oftalmo, doutor, tô com dificuldade para enxergar de longe. Aí o cara senta na cadeirinha, tem as letrinhas, né? E ele vai lá e testa qual é o ponto remoto deste míope. Era para ser o limite da sala do cara, era para estar lá na PQP e o cara enxergar as letras maiores. Não, enxerguei. Mas o míope não enxerga as letras maiores de longe. Aí ele começa a aproximar a placa. Enxergou? Não. Enxergou? Já está borrado, doutor. Enxergou? Ah, não. Aí eu enxergo. Ou seja, era para ser lá longe esse enxergo dele, não é lá longe. Aí o oftalmo foi lá e mediu, sem a lente ainda, né? Ele mediu qual é o ponto remoto para o míope. E esse ponto remoto para o míope, vamos chamar de desão. Desão do míope. Eu não tento achar o foco do olho dele, então... Não. Até porque o foco ele é multifocal, o olho, né, cara? Acabamos de discutir que o cristalino muda, ele é multifocal.
automática, lente multifocal automática Ninja Mutante do olho ou cristalino. É isso aí. Galerinha, então olha só. Eu tenho uma pessoa no meu consultório que deveria enxergar no infinito e não está enxergando, ela está enxergando numa posição D. O que eu vou fazer? Olha só que ideia legal, cara. Eu vou fazer o seguinte então, já que esse cara só enxerga a partir dessa distância, quando um objeto estiver lá no infinito, eu vou botar uma lente aqui na frente do olho do cara que vai fazer a imagem deste objeto aparecer bem aonde ele enxerga. Então tu vê, cara, eu vou iludir o olho do cara. Eu vou pegar o ponto mais distante que aquele olho é capaz de enxergar e vou botar uma lente que quando eu olhar para um objeto muito distante, a imagem desse objeto apareça para aquele olho bem no limite que ele pode olhar. Ou seja, eu não vou aproximar demasiadamente a imagem, eu vou enganar o olho, vou colocar no limite daquele olho. Peraí, se esse é o objeto que está lá no infinito, e eu quero que a imagem desse objeto apareça direita aqui numa certa posição que eu chamei de D, se a imagem é direita, é porque ela é virtual. E se ela é virtual, o pelinha dela é isso aí. Então, na verdade, é só eu jogar essa situação naquela fórmula 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre pelinha. O que eu quero descobrir? Distância focal da lente para curar o cara, não é? 1 sobre... Onde é que está o objeto que eu quero que ele enxergue? Está no infinito. Igual a 1 sobre... Mais, né, animal? Mais 1 sobre... Aonde que eu quero que a imagem apareça para iludir esse cara? Nessa distância que eu medi no laboratório, né? Que é o Dzão do míopes, porém... Menos porque a imagem para ser direita tem que ser virtual. O pelinho é negativo para a imagem virtual. Quanto é que é 1 dividido por infinito? 0. Aí ficou 1 sobre F é igual a 1 sobre menos Dzão do míope. Invertendo os dois lados. Caramba, não é possível. Então curar o míope é muito fácil. Tu simplesmente mede qual é a maior distância que ele enxerga e manda fazer uma lente com essa distância focal. Então se ele enxerga a 10 metros de distância, tu manda fazer uma lente com 10 metros de distância focal. Certo? E 10 metros de distância focal vai ser quanto de grau? 1 sobre 10. 1 sobre 10, que vai dar 0,1 grau. Bem fraquinha a lente. Tu vê? Viu que coisa boba, cara? Tu simplesmente vai lá, enxerga, vê qual é o ponto que ele acaba enxergando mais distante. Caramba, eu te falei que eu tive uma amiga que tinha quanto de... 16. Ah, meu pai, deixa eu ver uma coisa, peraí. 16, peraí, deixa eu ver. Então, 16 graus, vai ficar 16 é igual a 1 sobre F, né? F é igual a 1 sobre 16. F é igual 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625. Cara, ela só enxergava a 6 centímetros do rosto dela. Ela só enxergava coisas coladas no rosto dela sem lente. Isto sim é 16 graus de miopia. A pessoa ela tem um problema grave de visão que... Eu tive um aluno que tinha uma situação pior que a da menina de 16 graus. Aí não era colega, era aluno. Esse aluno ele tinha um olho que ele não enxergava. O pouco que ele enxergava com o olho, ele tinha uma lunetinha, cara, para poder olhar para o quadro. Ele sentava na frente e ele tinha a lunetinha dele e ele ficava lá com a lunetinha um século para achar o que ele queria no quadro, coitado. Guerreiro, menino. Novo, cara novo. Fazendo supletivo lá em Iguaçu e pô, me marcou aqui. Fala dele. Ah, ótimo, esse menos aqui, né? Esse menos, galera, é porque para a imagem ser virada de cabeça para cima, ela tem que ser virtual. E a imagem que é virtual, ela está onde não tem luz, teoricamente, né? Nesse caso, para a lente não funciona dessa maneira. Nos espelhos seria do lado da escuridão, né? E a gente então está usando o espelho para decorar que a imagem, quando é direita, é virtual, e se ela é virtual, ela é feita de prolongamentos de raio de luz, então o pelinha dela tem que ser negativo, certo? Ou seja, em miopia, a distância focal tem que ser negativa justamente para a lente poder ser divergente, é isso aí. Tranquilinho o cálculo da miopia, né, cara? Tu vê? É só ir lá e medir e com aquela medição tu já sabe o foco da lente. Muito interessante. A hipermetropia é mais delicado, então a cura da miopia está aqui, ó. Distância focal para curar o míope é menos o ponto remoto do míope. O que é ponto remoto? A maior distância que a pessoa pode enxergar.
Se fosse um olho saudável, seria o infinito. Para o míope, tu mede com essa distância e usa essa distância para curar o olho. E tu vê, né, cara? Então, quando tu tá usando óculos, tu não tá vendo absolutamente a realidade. Tu tá, de certa forma, modificando um pouquinho a realidade para que aquela realidade seja possível para o teu olho captar. Ou seja, não dá para confiar plenamente nas distâncias quando estás usando algum tipo de equipamento óptico, né? Tem que estar tem que se acostumar com aquela situação. Claro que depois que o cara está usando óculos lá 2, 3 anos, o cérebro já deu conta do recado, ele já entendeu o que está vendo ali, certo? Então a pessoa já consegue dirigir com perfeição, tudo bonitinho. Mas é fundamental passar por alguns testes, né? Por isso que eles são cautelosos, relativamente cautelosos da carteira de motorista para quem tem um pouco de dificuldade de visão, né? Eu disse que no espelho a imagem ela muda de lugar um pouco, né? Ela diverge, né? Tipo, em vez de estar aqui, ela tá mais do lado. A lente não faz isso também. Tá, na verdade, assim, uma janela faz isso, tá? O espelho não. O espelho, como a gente estudou... O espelho é uma lente. É uma janela. Uma janela ou uma lente, ela pode produzir isso. Só pode pegar o teu óculos de sol, né, e fazer isso aqui, ó. Tu percebe que dá uma mexidinha. Então quem usa óculos... Certo? Sempre vai ter. Um bom óculos, tu faz isso, dá uma mexidinha de nada. Pega um óculos do camelódromo, o cara não teve tanto cuidado para fazer a lente, às vezes faz uma curvatura que vai ficar mais bonita a lente, mas vai modificar, não vai ser uma lente em faces paralelas. Aí o cara tira e coloca o óculos, dá uma modificada grande, é perigoso até dirigir com óculos desse, certo? Eu lembro que uma vez eu tive um problema, não sei se foi bobeira minha, mas né, eu estava dirigindo há relativamente pouco tempo, acho uns 3, 4 anos só, e aí eu estava indo estacionar o carro, tinha comprado um óculos no camelódromo há pouco tempo, aí eu saí da vaga, continuei, buf! Aí eu bati o retrovisor, que merda é essa? Tava longe, cara, eu pensei, né? E achei esquisita aquela situação, aí não dei muita atenção, né? Não estragou nada. E aí depois aconteceu de novo. Que merda é essa, cara? E aí fui dar uma verificada no óculos, cara. Quando eu tive e coloquei meu óculos, eu fiquei apavorado com a diferença que tava dando. Eu acredito que, além de um pouco de barbeiragem, de repente, né? Acredito que o óculos deu uma influenciada. Aí eu resolvi trocar. Certo? Agora, a alegação de que o óculos de camelódromo não protege contra a ultravioleta era verdade e hoje não é mais. Hoje mesmo os óculos de 5 pila do camelódromo, eles protegem contra a radiação ultravioleta. O perigo às vezes é a lente ser curva demais e deslocar a posição da imagem, gerando às vezes uma dor de cabeça, um desconforto visual ou um probleminha mais grave como esse, que é esbarrar em um objeto que tu não está ligado. Certo? Boa colocação. Então, ó, não se esqueçam, hein? Espelho plano, a distância do objeto ao espelho é idêntica à distância do espelho à imagem, né? A mesma distância. Se eu desloco o espelho x metros, X vezes 2. 2x. É isso aí, x vezes 2. Show de bola. Vamos lá agora, vamos analisar o míope, o hipermétrope, já que o míope a gente já descobriu como é que cura o sujeito. Qual é o problema do hipermétrope mesmo? Enxergar de perto. Enxergar de perto. Por que isso acontece? Por causa que Isso, o globo ocular é curto, a retina está para frente, parabéns, é isso aí. Então eu desenho um olho bem, primeiro o olho emétrope, então o globo ocular está bem esférico, e aí eu vou lá e dou uma encurtada, bem encurtada, né, para ficar didático só, não fica assustado. Está aqui o nosso hipermétrope. Esse hipermétrope, aliás, se fosse um olho emétrope, ele enxergaria a 25 centímetros, mas ele não enxerga 25 centímetros, ele enxerga mais que isso, e é o ponto próximo dele, né? Eu vou lá no oftalmo, boto as plaquinhas com as letrinhas e vou vendo qual é a menor distância que ele consegue enxergar. E não vai dar os 25 centímetros, vai dar mais. Eu vou chamar essa distância de desinho. Por que não desão? Porque desão é ponto remoto. Desinho, ponto próximo, só para ficar bonitinho. O desinho do hipermétrope. Fui lá e medi no laboratório. Ou seja, o olho dele só enxerga quando o objeto está ali. Beleza? Só que quando ele vai ler, ele coloca o objeto aqui, ó, a 25 centímetros. Então eu vou usar uma lente bordos finos, convergente, parabéns, convergente, para que esse objeto próximo apareça aonde ele enxerga, que é aqui. Então eu quero fazer a imagem do objeto aparecer ali. Beleza? Então, mais uma vez, eu vou pegar a equação dos construtores de lentes. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O F eu quero descobrir, né? Quem é o P? Posição do objeto, que é onde a pessoa tem que ler de perto. E qual é essa distância aceitável? 25. Então, eu quero que ele enxergue a 25. Então, vai ficar 1 sobre 25
mais 1 sobre. Por que menos? Parabéns! A imagem é... Porque se está direita e o cara tem que enxergar de cabeça para cima, não pode botar o óculos e ver de cabeça para baixo, não faz sentido, né? Porque se a imagem é direita, é virtual. E a imagem que é virtual, isso, o pelinha então é negativo. Então o pelinha dela vai ter que ser aquela que eu medi para aquele cara, ó. É menos o Dzinho do hipermétrope. E não dá para finalizar a conta, vou ter que finalizar depois que eu souber o valor do Dzinho. Certo? Até daria para melhorar, né? Não sei se melhorar ou piorar, mas daria para tirar o mínimo entre 25 e DH, né? Que é 25 DH, divide pelo embaixo, multiplica pelo cima. Mas eu prefiro deixar a fórmula desse jeito. Ou seja, tu vai lá no oftalmo, ele mede a menor distância que tu enxerga, joga no laptop dele, e pronto, né? O programa que ele tem lá no laptop já fala a distância focal e a avergência. Quando ele aperta o botão, já imprime lá no laboratório o técnico que está lá, né? Aí aparece na impressoria do técnico uma nova lente para fazer, ele já vai lá, bota no maquinário, vai usinando. Quando o cliente está saindo da ótica, se a ótica é top, né? O óculos já está pronto, meio que no meio da consulta, né? Bizarro, certo? Isso se não for um óculos mais delicado de fazer, como a colega lembrou a gente na aula passada, tem óculos que são mais difíceis de fazer porque tem mais doenças para serem curadas ao mesmo tempo. Aí precisa de uma técnica diferente, precisa de mão de obra mais especializada, ele pode ter que terceirizar isso aí. Mas as lentes mais simples, elas podem ser feitas em bem pouco tempo mesmo. Vale lembrar que antigamente as lentes eram feitas basicamente por polimento, né, cara? O cara tem que ficar polindo a lente manualmente até dar o formato adequado para curar, certo? Hoje não, hoje é uma maquininha que vai lá e faz isso bem rapidinho. Outra que eu me lembro que eu vi, cara, uma coisa que eu fiquei impressionado como o povo brasileiro é criativo, cara. Uns cientistas brasileiros desenvolveram um óculos para a população remota, né, para a população indígena, que está lá na PQP, que não tem como tu ir lá, fazer o estudo do olho do cara, depois voltar para a capital, mandar fabricar o óculos, depois mandar para a Amazônia de novo o óculos do cara, né? Aí chegou lá, ele perdeu o óculos, aí ferrou. Então eles inventaram um sistema que eu fiquei impressionado. É um óculos feito, cujas lentes são feitas de 2 plásticos paralelos e flexíveis, e tu vai lá e tu enche a lente com um líquido transparente, e à medida que tu enche a lente vai aumentando a curvatura da lente. Então tu dá a curvatura da lente enchendo mais o óculos ou desenchendo. Então o cara já leva os óculos todos prontos no meio do mato lá, pega os pajé lá que estão cegos, catarata e tal, já vai operando as cataratas, já vai vendo quem é míope, quem é hipermétrope, já pega o óculos em si, já encaixa no cara e já vai enchendo, esvaziando o óculos com a plaqueta lá pra ver, pô, tô enxergando bem. Só amarra a ponta do óculos, pronto, tá pronto o óculos do cara. Na hora, enchendo com líquido o óculos do cara. Na hora que eu olhei aquele, porra, cara. E outra, né, o cara tem essa sacada pensando nas pessoas menos favorecidas. Ele não teve uma sacada, vou ganhar dinheiro fazendo um óculos revolucionário. Não, vou fabricar um óculos que ajuda os caras que são fodidos. Outra, que eu vi também nessa mesma época, eu vi uma reportagem que falou de uma coisa que eu fiquei impressionado. Um cientista brasileiro também, um dentista, desenvolveu uma substância feita de mamão, que tem a proteína do mamão, não sei se vocês sabem, mas o mamão ele tem uma proteína que digere a carne, certo? Então se tu pegar lá suco de mamão verde, ou espremer o mamão verde, sai aquela nódoa branca, tu deixar uma carne de pescoço no molho daquilo ali, algumas horas depois a carne já está meio que molenga, toda molenga. Se tu assar aquela carne, ela vai ficar bem mais mole do que seria se não tivesse embebido ela em suco de mamão verde. Descobriu então que tem uma enzima no suco do mamão verde, que quando tu coloca em carne, ela digere aquele pedaço de tecido, certo? E quando o cara vai arrumar o dente dessa galera em populações remotas, não dá pra tu levar um laboratório todo e uma máquina de dentista e broca e zzz. Não dá, né, cara? Imagina, já viu o tamanho daquelas máquinas de dentista? Precisa de compressor, concorda comigo? Precisa de uma instalação bacana pra, né, pra máquina funcionar legal. Não dá pra, no meio da selva, operar aquilo. O que o cara fez? Desenvolveu um líquidozinho feito à base de mamão, que aí o cara tá lá com o dente todo podre, teria que ter a broca pra poder tirar a cara e poder obturar, né? Certo? Ele joga esse líquido lá dentro do dente, deixa agindo algumas horas, depois raspa, pronto, limpa todo o dente quimicamente e depois vai lá, bota amálgama, obturou o dente do cara lá na PQP, sem usar nada de eletricidade. Show, né, cara? Então tu vê, tem cara que realmente é do bem e dedica a vida a tentar, né, melhorar a vida das pessoas que não têm tanto acesso à tecnologia e informação como nós. Muito massa. Show de bola, galera. A cura da hipermetropia, a cura da presbiopia é igual à cura da hipermetropia, tá? Porque a presbiopia tem o mesmo sintoma, lembra? Dificuldade de enxergar de perto, só que a causa é diferente. Qual é a causa da presbiopia, vista cansada? Através dos anos Perde muscularidade. Perde a flexibilidade do cristalino. O cristalino fica enrijecido, né? E não é só o cristalino, na verdade, né? Certo? Concorda comigo? E de onde é que vem isso mesmo?
da falta de exercício. Hoje a gente sabe que não é a idade que deixa as pessoas assim, é o sedentarismo, certo? Aí tu pega lá o senhorzinho de 80 anos que corre todo dia, 10, 15 quilômetros, ah não corre, corre cara, todo dia, 80 anos, 15 quilômetros. Aí o senhorzão tá bem, tá com a cara boa, faz sexo com a esposa quase diariamente na boa, se abaixa para pegar as coisas sem... Então não se esqueçam, hoje em dia a gente sabe que estar com dor no corpo, estar com o corpo ruim é só falta de exercício, não é a velhice chegando não. Então dá pra morrer e morrer bem ainda, cara, olha que legal, certo? Então isso é uma coisa bacana de falar com os teus pais e com os teus avós. Eu lembro do meu avô, era um cara que até os 80 anos estava trabalhando, ativo, show de bola, aí foi fazer uma bateria de exames. Aí descobriu que tinha um aneurisma na aorta. Aneurisma, para quem não sabe, é quando uma parede lá do teu tecido está quase estourando, né? Então ele percebeu que tinha na aorta dele uma parte lá que estava para estourar. Só que ele aparentemente tinha esse aneurisma desde sempre. Quando o médico descobriu esse aneurisma, ele falou: ó, seu João, não pode mais fazer exercício nenhum. Cara, o meu avô era 10, ele era bom, ele era rápido. Depois que ele parou de trabalhar e fazer exercício, ele plantava, capinava, roçava. Em questão de 3 meses, eu fui na casa do meu avô, ele tem dificuldade de me reconhecer. Hoje a gente sabe que o cérebro ele fica inteiro quando o corpo está inteiro. Para o teu cérebro estar bom, não adianta só fazer palavra cruzada e exercício de cérebro, tem que fazer exercício no corpo. Quando tu te exercita, o teu cérebro melhora. Faz todo sentido, né, cara? A oxigenação do corpo melhora e o cérebro dependendo dessa oxigenação. Então tu vê, hoje a gente sabe que se o cara continuar fazendo exercício, exercitando o cérebro, aos 90 anos tu pode ter uma conversa rápida com alguém, olhando no olho, agindo rapidamente, sem estar sofrendo grandes dores no corpo, graças a exercício mental e físico. Isso é uma coisa que tu deve prestar atenção desde já na tua vida. Se bem que, eu vou te confessar que eu fiquei impressionado quando eu vi uma pesquisa que falava que não interessa a idade que tu começa a fazer exercício, o aumento de expectativa de vida é o mesmo. Olha que loucura isso, eu fiquei chocado. Ou seja, tu começa a fazer exercício hoje e faz para sempre exercício, a tua qualidade de vida, o teu aumento de vida, a expectativa de vida seria o mesmo que começar a fazer exercício aos 30. Se tu não morrer até os 30, eu acho. Certo? Porque hoje em dia tá gurizada de 30 anos sendo AVC. Tá lá trabalhando 30 anos no auge, no flor da idade, aí dá um rompimento numa artéria do cérebro e o cara morre. Ou então fica paralisado, hemiplégico, metade do corpo parado, aos 30, cara. Tá cheio, um amigo, a esposa da minha amiga, aconteceu isso com o cara. Como? Faltou antes quando você mexia essa parte do rosto. Quem deles? Qual deles? Eu faltou. Sério, cara? Aconteceu agora isso? Foi Ele jogou no final antes da final. Porra, não sabia dessa, cara. Ele foi fazer o tratamento daí. Ah, olha só, o cara, e ó, esportista, hein, bicho. Ele ainda fez um gol na final. Mas não tava paralisado, né? Tava melhor. Tá melhor. Tava melhor já, não tava totalmente, mas nem totalmente. Ah, então ele tá se recuperando bem, né? Aham. Porra, que legal, isso aí. Saiu como herói. Ah, que loucura, essa aí eu não sabia, não sabia. Teve gol, ele saiu não teve gol. Aquele cara é realmente meio sobre-humano. Assustador, um pouco assustador mesmo. Mas então, galerinha, fica a dica, tá? Uma dica importante aí pra tua longevidade, pra tua saúde aí no futuro. Muito bom. Hipermetropia ou o que mesmo? Presbiopia. Os mais antigos têm que ter paciência, porque como eles estão na ordem de vivo, tu tem que ir lá pra... Semana passada, 6 dias depois, não carrega mais nada. Eu vou dar uma olhada, é possível. É possível que tenha algum bug rolando lá. Eu até nem acreditei que o YouTube me deixou colocar 4.200 vídeos assim de graça. Eu achei que uma hora ia cair um cara de rapel lá em casa e me prender.